Deus, glória a Deus, estamos aqui na Escola Bíblica Dominical desta manhã. Glórias a Deus, né? Nós queremos ler com você aqui na Palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 15. Diz assim na Palavra de Deus, olha lá. Vou acender a lâmpada para ficar bem claro aqui. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. Olha aí, ó. E amarrando Jesus, e levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém de nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vês quantas coisas testifico contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinados, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Queres que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto ante Barrabás. E Pilatos respondendo lhe disse outra vez: Que quereis que, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Olha aí, ó. E eles tornaram a clamar: Crucificam, crucificam. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vertiram-no, olha aí, ó, de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelho o adoravam. E havendo escarnecido, despindo-se da púrpura, e o vertiam com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Olha lá. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota. Vai lá fora. E levaram ao lugar do Gólgota, que traduzia-se por lugar da caveira. Olha aí, ó. E deram a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: Rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ah, tu que derribas o templo, e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais do sacerdote, olha lá, com os escribas. Essa palavra aqui é forte demais. Minha Bíblia está com a página grudadinha aqui, ó. Diziam uns para com os outros, zombando: Salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei dos judeus, desça agora da cruz para que o vejamos. Olha aí, ó. Para que o vejamos e acreditemos.
Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegando a hora sexta, olha aí, ó, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus clamou. Olha aí, ó, essa palavra aqui é muito forte. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai-o, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegando à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando da cruz, envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Glória a Deus. Nós vamos parar aqui nessa mensagem, nesse capítulo. Nós vamos terminar o capítulo 16 no próximo domingo, último domingo do ano, se Deus nos permitir. Esse capítulo 15, ele mostra, Pilatos interroga Jesus. O Senhor Jesus foi levado a Pilatos, governador da Judéia, olha lá, a fim de ser julgado por ele. Naquele momento, os líderes religiosos judeus o acusavam de muitas coisas, porém Jesus nada respondia. Pilatos muito se admirou da atitude do Salvador e também percebeu que os judeus eram movidos por inveja. Olha aí, ó. Diante disso, o governante permitiu que lhe escolhesse entre Cristo e Barrabás para ser solto. Então, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e condenou o Senhor Jesus à morte por crucificação. Ainda hoje, muitos têm repetido a postura vacilante de Pilatos. Eles têm um encontro com o Salvador, admiram-se dele, mas não se decidem por Cristo, pois não querem abrir mão da sua popularidade. E com isso perdem a bênção de maior valor, que é a salvação. Porque tem muita gente que prega aquela mensagem mentirosa: uma vez salvo, salvo para sempre. Amado, Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem desiste no caminho não vai ser salvo. É isso que está escrito em Mateus 24, 7 em diante. Leia lá. Esse papo de uma vez salvo, salvo para sempre é mentira. Eu guardo só o sábado, eu estou salvo. Não está. Você não persevera nos outros dias, você não está salvo. Eu só se lembro de Jesus no domingo. Não está. Jesus não é o Senhor da tua vida. Muitas pessoas, eu sou testemunha só de Jeová. Você não está salvo. Você tem que ser testemunha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus foi crucificado, ó. No instante em que Jesus era conduzido para ser crucificado, um homem que por ali passava, chamado de Simão Cirineu, foi forçado a carregar a cruz de Cristo. No monte cumpriu-se o que antes fora dito pelo salmista no Salmo 22, 18, quando tiraram sorte para saber quem ficaria com as vestes do Salvador.
Então Jesus, que jamais cometeu pecado, foi crucificado e foi contado como um malfeitor, como ladrão, como assassino, como pedófilo, como tudo aquilo que não presta, né? Jesus foi condenado por causa de mim, por causa de você, meu amigo. Ele suportou a blasfêmia e a zombaria dos que passavam, das autoridades e até de quem fora crucificado ao seu lado. Jesus não foi forçado a morrer na cruz. Ele se deu voluntariamente por amor a nós, para que um dia todos os que foram feitos filhos de Deus estejam com ele para sempre na Jerusalém celestial. Jesus não salvou, Jesus não veio nesse mundo para morrer na cruz, para fazer religião católica, religião evangélica. Jesus não veio aqui brigar por política, como muitos estão brigando aí. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Jesus não veio brigar pelo reino desse mundo. O nosso reino não é aqui. Quando alguém vier falar de política para você, diga: olha, amigo, o meu reino não é aqui. Jesus diz que o meu reino não é desse mundo. Nós não vamos lutar para mudar esse mundo, porque esse mundo já está condenado. Jesus veio apenas para salvar a humanidade, só isso. Ele não veio salvar corpos, ele veio salvar almas. A sua alma aí vale mais que o mundo inteiro, valorize. Jesus não veio aqui contar história, brigar por política, como muitos estão lutando hoje por falsos políticos. A morte de Jesus, por volta de 15 horas aqui do Brasil, Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparar? Seu brado refletiu o sentimento de abandono que experimentou na cruz, qual Deus lançou sobre ele a culpa pelos pecados da humanidade. A fim de que fosses punido segundo a reta justiça. Isaías 53, do 3 ao 10, faz a narrativa da morte de Jesus na cruz. Como Deus não pode ter comunhão com o pecado, naquele instante a ligação profunda que sempre houve entre o Pai e o Filho se rompeu. João 17, do 21 ao 27, na oração sacerdotal, Jesus fala isso. Instante depois, Jesus expirou. Olha aí, ó. E então o véu do templo, que separava o santo lugar do santo dos santos, conforme está também escrito em Êxodo 26, 31 ao 33, literalmente se rasgou de alto a baixo. Isso significa que em Cristo, o mediador da nova aliança, Hebreus 9,15, todos aqueles que creem nas boas novas do Evangelho têm livre acesso à presença de Deus. Hebreus 10, 19 a 23. Ou seja, nós temos agora, meu amigo, minha amiga, livre acesso. Por isso que nós oramos aqui tão facilmente, porque nós oramos no poder do nome de Jesus. Antigamente, para chegar, tinha que pagar o preço lá, ir lá naquele lugar santo, sacrificar animais. Hoje nós não precisamos sacrificar animais, guardar sábado, nós não precisamos fazer sacrifício do Velho Testamento. Nós estamos na graça salvadora de Jesus. Nós somos salvos pela graça de Deus, não por causa de religião. Eu tenho que me batizar, minha criança tem que se batizar na igreja católica, meu bebê. Não pode. Você não deve batizar crianças. Não é sacrifícios que vai salvar, é a sua vida com Deus, é a sua comunhão com Deus. Jesus veio para cumprir o sacrifício vicário, que quer dizer o sacrifício substituto. Jesus não morreu para fundar religião. Jesus morreu para nos dar a vida e vida com abundância. Estamos na semana do Natal. O Natal não é. Eu queria que o Natal fosse todo mês, para que todos os meses as pessoas olhassem para Jesus, porque só assim as pessoas valorizavam o reino de Deus. Nós vamos fazer a oração final da nossa pequena escola dominical desse domingo. Nós vamos nos despedir de um dos outros, mas não na presença de Jesus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, a única oração que foi ensinada por Jesus. As outras são invenções de homens. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Deus que
é o Deus de Gênesis e Apocalipse, que está conosco agora nessa prece. Que o Senhor abençoe cada mulher que está recebendo essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor abençoe a minha família, meus irmãos, a minha parentela com toda sorte de bênção. Abençoa a família do teu servo, da tua serva. Que esse domingo seja uma bênção na vida de todos. Que tenhamos uma semana de êxito, de vitória, de conquista. Eu oro por todos nesse instante de fé, no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fique na paz, que Deus lhe dê uma semana abençoada. Vamos continuar orando por você. Mande seu pedido de oração para o 92992885959. Estamos em Manaus, capital do Amazonas, Brasil. Que Deus abençoe a todos. Continue compartilhando. Curta no nosso YouTube, nosso Facebook. Nós estamos aqui a serviço do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, transmitindo para você a Escola Bíblica Dominical. Leia a Bíblia e seja feliz. Glória a Deus.